início aqui a mais um Esquenta Banca Simulada aqui no canal Concurseiro Pro. Essas bancas simuladas, antes de iniciar a nossa turma, para a preparação de fase oral de escrivão e investigador de polícia, é um esquenta com alunos selecionados para nossas vagas de escrivão e investigador. Essas bancas, elas são para pessoas que estão no nosso grupo, mas todos os alunos que adquirirem a nossa turma serão arguidos toda semana, sem falta, tá? Hoje nós vamos ter 2 bancas simuladas e eu vou iniciar pelo Elielton, certo? Tudo pronto aí, Elielton? Tudo sim. Você está me ouvindo perfeitamente? Estou sim. Elielton, Tá. Então, a partir de agora, nós iniciamos a sua avaliação oral, inclusive com os pronomes de tratamento, certo? Tudo bem, excelência. Candidato, iniciando a sua avaliação oral pela disciplina de português, conjugue para mim, por favor, o verbo ser no futuro do presente e do indicativo. Tudo bem, excelência. Só um momento. Certo. Posso fazer o uso do papel e caneta? Sim, por favor. Podemos, candidato? Só um momento. Mais um minuto, por favor. Excelência, o verbo ser no futuro indicativo é eu serei, tu serás, ele será, nós seremos e vós serais e eles serão. Perfeito, candidato. Candidato, diga para mim qual é o coletivo da palavra elefantes. Certo, excelência. O coletivo é manada. Perfeito, candidato. Agora, eu gostaria que você me dissesse quais são os termos acessórios em uma oração. Só um minuto, excelência. Excelência, o complemento nominal. E eu me recordo apenas desse. Perfeito, candidato. Candidato, agora dando prosseguimento à sua avaliação oral com a matéria de direito, certo? Tudo bem, excelência. Candidato, a comunicação da prisão de qualquer pessoa ao advogado ou a alguém da família é facultativa ou obrigatória? Certo, excelência. Só um minuto. Perfeito. Excelência, segundo a nossa CF, a Constituição, ela é obrigatória a comunicação. Perfeito. E a falta dessa comunicação caracteriza algum crime? Se sim, qual? Só um minuto, excelência. Excelência, sim, caracteriza um crime de prisão ilegal. Prisão ilegal. Certo, candidato. Esse crime, você sabe me dizer se ele está em alguma lei específica? Ou ele está no próprio Código Penal? Não, excelência. Legislação específica do abuso de autoridade. Perfeito, candidato. Candidato, diga para mim o que é o poder hierárquico e dê alguns exemplos. Tudo bem, excelência, só um minuto. Perfeito. Excelência, poder hierárquico, ele é um poder de hierarquia dentro de uma instituição. Por exemplo,
Polícia Civil. O delegado, ele é chefe de uma hierarquia e os demais cargos estão abaixo do delegado. Essa seria uma instituição que eu possa dar de forma do poder hierárquico. Perfeito, candidato. Candidato, agora diga para mim qual é a função dada pelo artigo 144 da Constituição da Polícia Militar. Só um minuto, Excelência. Perfeito. Excelência, a função da Polícia Militar é patrulhamento ostensivo e preservação da ordem pública. Perfeito. E você sabe me falar qual é a função do Corpo de Bombeiro Militar? Sim, Excelência, só um minuto. Perfeito. Excelência, as atividades referentes à defesa civil e tem uma outra, mas eu não me recordo agora o nome. Perfeito, candidato. Agora, dando prosseguimento à sua avaliação na matéria de criminologia. Candidato, o que defendem as teorias do conflito e do que decorre a harmonia social conforme essas teorias? Só um minuto, Excelência. Excelência, as teorias do conflito, elas abordam de forma crítica os padrões estabelecidos pela sociedade. A própria teoria radical, ela é bastante incisiva nas suas críticas, né? Muito também em relação ao capitalismo, a labeling approach, também a rotulação que os criminosos, ou os indivíduos acabam passando pelo sistema penal. A segunda parte da pergunta, Excelência, vou ficar devendo. Perfeito, candidato. Candidato, conceitue para mim síndrome de Londres. Certo, Excelência, só um minuto. Excelência, a síndrome de Londres, ela é um estado psicológico em que a pessoa vítima de um sequestro, ela acaba por nutrindo sentimentos negativos em relação aos assaltantes. E aí, com ações ríspidas, né, e negativas, ela acaba gerando um certo desconforto ali, colocando a própria vida em risco. Certo, candidato. E a síndrome de Estocolmo? Certo, Excelência. A síndrome de Estocolmo é ao inverso. Ao invés de nutrir sentimentos negativos, a síndrome de Estocolmo, a vítima acaba, também um estado psicológico em que a vítima acaba nutrindo sentimentos positivos com o seu algoz. Perfeito, candidato. Você sabe me dizer se existe a diferença no conceito de crime para a criminologia e para o direito penal? Se existe, qual é? Sim, Excelência, só um minuto. Certo. Excelência, crime para o direito penal, o direito penal enxerga como uma norma normativa. É um fato típico, ilícito, né? E quanto para a criminologia, de uma forma mais ampla, ela vê o crime como um fenômeno social, né? E prevê os objetivos da criminologia também só um minuto de silêncio. Prevenir o crime, interferir positivamente no delinquente, né? E também as causas do crime. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado, Excelência.
E aí, Elielton, como é que você se sentiu? Nervoso, puxado? Ah. O nível da banca, o que você sentiu? Então, diferente, né? Porque a forma como as perguntas vêm te fazem pensar além do que você já está ali maçante na cabeça, já está martelando, já sabe meio que é isso, que é aquilo. Mas quando é relacionar ou então explicar tal coisa, aí já necessita um pouquinho mais do raciocínio. Nessa hora dá uma travada. Dá um nó, né? Bom, e aí o nervosismo vem também. Ah, com certeza. Bom, Elielton, você foi muito bem, tá, nas suas respostas. Quanto ao conteúdo, eu acho que você você já está num nível muito bom de conteúdo, você soube responder, foi direto às respostas, isso também é um ponto positivo, né? A objetividade da resposta. Quanto à postura, eu noto que você pensa alto, né? Então, na maioria das questões, não teve uma questão, na realidade, principalmente do meio para o final, que você não falou muito então você estava pensando alto naquela resposta. Isso deve ser substituído por outras coisas, dá uma respirada funda, né? Não tenta preencher esse pensamento falando, tendo esses vícios de linguagem, porque aí acaba causando ruído na sua comunicação, tá? Sim. Você não é a primeira a apontar isso, mas é um vício que eu tenho, tá difícil de tirar. Porque, na realidade, o que acontece? Algumas você estava indo para um caminho muito certo, e aí eu via que quando você começava com esse pensamento meio alto, e eu não sei se é por conta do nervosismo, isso acabava te puxando um pouco para uma resposta, assim, querendo fugir da resposta, sabe? Eu senti que quando eu te perguntei de crime para criminologia, você sabe que no direito penal ele é um fato típico, ilícito e culpável. Aí você me disse dois elementos do crime, né? E aí depois você já fugiu. Aí você falou, é para criminologia, e aí parecia que você queria correr dessa questão rápido. Então, às vezes, isso acaba te deixando mais nervoso, e aí você acaba não respondendo a questão total, porque você quer sair dela rápido. Quanto ao conteúdo, em língua portuguesa, você foi muito bem, tá? Na conjugação do verbo ser no futuro do presente do indicativo, você me indicou todas as pessoas corretas, menos vós. Você disse vós serais, e é vós sereis. No coletivo de elefantes, realmente, o coletivo de elefantes é manada. A gente tem aí, a Cadepol costuma cobrar muitos coletivos, né? E aí nós temos esse coletivo que é um coletivo mais genérico, né? Manada de elefantes, manada de bois, e você pontuou corretamente também. Quanto aos termos acessórios da oração, você me citou o complemento nominal. O complemento nominal, ele é um termo que não é acessório, ele é um termo integrante da oração. Os acessórios são aqueles termos que eles desempenham uma função secundária naquela oração. Então, eles caracterizam o substantivo, que é o papel do adjunto adnominal, ou eles expressam circunstâncias, que é o papel do adjunto adverbial. E aí nós temos também o aposto. É tudo aquilo que pode ser desprezado da frase sem que isso seja essencial para aquela oração. Então, nós temos aí que os termos acessórios da oração são o adjunto adverbial, o adjunto adnominal e o aposto, tá? Então, essa questão você errou totalmente, porque você disse o complemento nominal é integrante. As suas primeiras duas respostas estão corretas, eu te daria uma nota de 80 pontos, sendo aprovado na disciplina de língua portuguesa, tá? Aí, sobre direito, eu te perguntei da comunicação da prisão em flagrante, né? E aí você me respondeu com base na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela traz a necessidade da comunicação em flagrante no seu artigo 5º, inciso 62, para a família do acusado e também ao juiz competente. E aí, você citou a Constituição Federal, isso é um direito fundamental do acusado, ela deve ser comunicada, é obrigatória, portanto. E aí, nós temos também fundamento
no Código de Processo Penal, nos artigos 306 e diantes, tá? Então, nessa você também acertou. Quando eu te questionei sobre ser um crime ou não, você disse que é o crime de prisão ilegal. Eu me recordo dessa pergunta na prova de 2023, e o que me soou é que o examinador aqui, ele gostaria de ouvir lei de abuso de autoridade, é um crime de abuso de autoridade. Caso isso seja cometido injustificadamente, né, caso essa não comunicação seja cometida injustificadamente, o parágrafo único do artigo 12 da lei de abuso de autoridades traz para a gente essa figura equiparada. Eu forcei um pouquinho para que você me entregasse o abuso de autoridade, que era o que eu queria escutar. Aí, sobre o poder hierárquico, eu te pedi para que você me explicasse e me desse exemplos. No poder hierárquico, de fato, você me deu um exemplo muito bom, né? Você citou o órgão, né? A Polícia Civil de São Paulo, e disse que todas as pessoas abaixo do delegado ali, elas são subordinadas. Isso é um exemplo? O poder hierárquico, ele é aquele poder que a administração tem, um poder interno e permanente de fiscalização, de ordem, de comando, de delegação e avocação de competências. Você me disse o exemplo, só que a sua resposta ficou um exemplo. E aí você não me explicou o conceito do poder hierárquico. Você me disse que o poder hierárquico tinha uma hierarquia. Sim, mas eu gostaria também que você me desse o conceito disso. Eu acho que entra aí esse genérico, de você querer fugir da questão, e aí você me deu a resposta da segunda, não me dando a resposta da primeira questão. E aí, eu te questionei a função da Polícia Militar e dos Corpos de Bombeiros Militares. Você acertou, você falou corretamente que a Polícia Militar, então, ela tem a função de patrulhamento ostensivo e também a função de preservação da ordem pública. Lá no artigo 144, no parágrafo 5º, fala que a Polícia Militar, ela de fato tem a prerrogativa de servir de polícia ostensiva, né, e a preservação da ordem pública. Os corpos de bombeiros militares, eles têm a função de defesa civil realmente, além daquelas que forem atribuídas em lei específica para eles. E aí você me disse sobre a defesa civil, que é o ponto principal, porque fora isso, né, a lei que determina as atribuições dos corpos de bombeiros militares não cabe a nós. O que nós temos que focar é o artigo 144 da Constituição Federal. Então, em direito, você só me deixou dúvida ali, né? Só descontei um pontinho seu na segunda questão por você falar o exemplo e não me dar a definição. Eu aprovaria você com 90 pontos. Em criminologia, eu perguntei o que defendiam as teorias do conflito. As teorias do conflito são aquelas de cunho argumentativo, né? As teorias macrosociológicas. Você me disse que elas são uma crítica aos padrões da sociedade. De fato, eu entendi o que você quis dizer, que as teorias do conflito, elas não acham que a harmonia social, ela decorre da voluntariedade. E isso foi a minha segunda pergunta para você. Se não decorre da voluntariedade, que as teorias do consenso acreditam, que todos estão ali, né, por uma função comum, que são elementos perenes, que são elementos funcionais, então ela acredita que a harmonia social, ela decorre da coerção e da força, tá? Então, as pessoas estão ali não porque querem, mas porque a sociedade impõe isso, sim, e aí entra a famosa luta de classes, né, no viés marxista para a teoria crítica, e aí entra a relação dominados e dominantes para a escola, para a teoria crítica e para as teorias do conflito de uma forma geral. Essa questão, então, você me respondeu ali que ela critica os padrões da sociedade, e aí você não me respondeu do que decorre a harmonia social. Eu achei essa questão da Cadepol um pouco capciosa, porque a questão da harmonia social, ela está descrita dessa forma que eles perguntaram no manual de criminologia. Então, assim, é muito difícil você lembrar de pronto. Nós sabemos a ideia central, mas nós, ali na hora do nervosismo, não nos recordamos do que decorreria a harmonia social. Mas essa pergunta foi feita, por isso eu acho importante trazer, porque a gente já tem essa base.
Quando eu te perguntei das síndromes, é exatamente isso que você falou. A síndrome de Londres e a síndrome de Estocolmo são síndromes que são opostas, né? Enquanto na síndrome de Londres, a pessoa que está ali cerceada da sua liberdade, né? Ela cria um desafeto com o sequestrador, com aquela pessoa, e aí ela acaba atacando, colocando em risco sua própria vida. Isso eu achei excelente você pontuar. Na síndrome de Estocolmo é exatamente ao contrário. Ela passa ali, é um efeito psicológico, né, que a vítima passa a sentir afeto por esse sequestrador, por esse algoz, defendendo ele de polícia, dizendo que eles não estavam armados, e tudo isso é decorrência do efeito dessa prisão, desse cerceamento. E aí o cérebro dessas pessoas buscam ali uma saída, e a saída é oposta para Londres e para Estocolmo. Certíssima também. Sobre o crime, além daquilo que eu já te pontuei no início, nós temos que lembrar que o crime, dentro das ciências penais, as ciências penais são compostas por direito penal, criminologia e política criminal. A política criminal vê o crime como valor. Não te perguntei da política criminal, te perguntei apenas de criminologia e direito penal. Você me explicou que para o direito penal ele é uma ciência normativa, né? Então se vê o crime como norma, tipificando, utilizando isso com o método dedutivo, que crime é fato típico, ilícito e culpável, está descrito no Código Penal ou na legislação extravagante penal. Aí, em criminologia, você também explicou que é um fenômeno social, né? E a criminologia vê o crime como fato, porque ela se aproxima desse crime e visa a empatia desse pesquisador para que ele se aproxime sem julgar, partindo dessa aproximação e vendo de uma forma geral como é esse crime logo depois de partir do caso concreto. Então, para a criminologia, o crime ele é algo a ser combatido, sendo um problema social e um fenômeno comunitário. Essa eu também considerei certa, descontei um pontinho por conta do seu nervosismo quando foi me responder o direito penal. Por mais que eu tenha achado muito bom você trazer que o direito penal é uma ciência normativa, você não completou seu raciocínio e já mudou para o outro. Então, em criminologia, eu aprovaria você com uma nota de 80 pontos também, certo? Você foi muito bem. Eu achei que, apesar do nervosismo, apesar desse vício de linguagem, você fala de uma forma muito boa, você se expressa muito bem, você tem um domínio do conteúdo. E aí, eu ia até comentar sobre esse pedir um tempo, né? Em várias questões, pedir um tempo. Mas eu acho que isso se resolve de uma forma com treinamento. Às vezes, quando a gente começa a falar demais, eu, quando fiz a minha preparação, também era a pessoa que não respondia de bate-pronto. Eu era a pessoa que pensava um pouco mais. Então, com o treinamento, a gente desenvolve isso. Por isso, eu nem te aponto isso agora, porque eu sei o que te falta e a gente vai ter isso oferecido. Certo, Elielton? Muito obrigada, parabéns pela coragem e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Deixa eu pegar aqui. Vamos, Giuseppe. Vamos sim, boa noite. Certo, deixa eu pegar a sua banca para já deixar certinho. Giuseppe, então, a partir de agora, a gente inicia a sua banca simulada e iniciando também os pronomes de tratamento, certo? Está pronto? Perfeito, excelência. Podemos começar. Perfeito. Iniciarei, então, a sua banca pela disciplina de português. Candidato, o que são orações subordinadas? As orações subordinadas é uma construção da gramática onde uma primeira parte está condicionada à outra, sem a qual não pode haver esse entendimento semântico. Perfeito, candidato. Candidato, só um minuto. Candidato, conjugue para mim o verbo ir no pretérito mais que perfeito do indicativo. Excelência, pode repetir qual verbo que é? Não entendi. Verbo? Candidato, o verbo ir. Verbo ir. Isso. Em qual modo mesmo, excelência, por gentileza? No pretérito mais que perfeito do indicativo.
Excelência, eu ia, ele, perdão, Excelência, reformulando minha resposta. Perfeito. Eu iria, tu iria, ele iria, nós iríamos, vós ireis, eles iriam. Perfeito, candidato. Candidato, qual é o plural da palavra ônibus? Excelência, o plural da palavra ônibus se faz necessário com um precedente, são os ônibus. Perfeito, candidato. Agora, dando continuidade à sua avaliação com a matéria de direito. Candidato, quando houver necessidade de se realizar o reconhecimento de pessoas, qual é o procedimento segundo o Código de Processo Penal? Excelência, o reconhecimento de pessoas está disciplinado, salvo engano, no artigo 226 do Código de Processo Penal. Dentro do procedimento lá descrito, é chamado a colocar o indivíduo a ser identificado ao lado de outras pessoas que guardem semelhança e chamamos a vítima a indicar, dentre as pessoas colocadas uma ao lado da outra, qual seria a autora do delito. Perfeito, candidato. Candidato, o que é o crime de associação criminosa? Excelência, o crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, é a associação de 3 ou mais indivíduos para cometimento de crimes descritos no próprio Código Penal. Perfeito, candidato. Esse crime se consuma quando essas pessoas se unem para praticar contravenções penais? Não, Excelência, a melhor doutrina nos ensina, diz que somente para crimes, não abrange contravenções penais. Perfeito, candidato. Você saberia me apontar as diferenças da associação criminosa para a associação para o tráfico? Excelência, a associação criminosa do Código Penal, ela requer 3 ou mais indivíduos. Já a associação criminosa, previsto na Lei 11.343, ela diz que a associação criminosa ela precisa de 2 ou mais pessoas ou indivíduos. Perfeito, candidato. Me defina prisão civil e me diga quando ela é possível. Excelência, a prisão civil, ela tem previsão condicional. Ela decorre do não pagamento da prestação alimentícia ou do depositário infiel. Perfeito, candidato. Há aplicabilidade nesses dois casos atualmente? Excelência, a prisão civil por não pagamento de pensão alimentícia ela é permitida. Já a prisão civil pelo depositário infiel, teve a sua eficácia suspensa pelo STF. Perfeito, candidato. Agora, prosseguindo a sua avaliação com criminologia. Candidato, defina para mim o método indutivo utilizado na criminologia. Excelência, o método indutivo, ele parte do indivíduo para o geral, juntamente lá com o empirismo da criminologia. Certo, candidato. Defina para mim o que é a síndrome da mulher de Potifar. Excelência, a síndrome da mulher de Potifar, em linhas gerais, é quando a mulher ela imputa falsamente um crime a alguém por este alguém ter rejeitado ela. Né? Decorre de uma analogia bíblica que é aplicável nos dias muito inclusive no âmbito da Lei Maria da Penha. Perfeito, candidato. Agora diga para mim o que é uma vítima ideal. Excelência, vítima ideal
dentro da classificação do Benjamin Mendelssohn, é aquela vítima que se coloca na posição ideal para que o crime seja cometido ali. Ela se autocoloca na posição de vítima. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado, Excelência. E aí, Giuseppe, como você se sentiu? Fiquei nervoso e eu vi que o nível está alto e eu preciso aprofundar mais os estudos aí. É sua primeira arguição? Primeira arguição. Olha, eu achei o seu nível igualmente bom ao do Elielton. Teve uma pergunta que não estava nem programada em direito, eu vi que você falou com tanta certeza e aí eu fui te puxando para ver até onde você ia. Isso também é uma característica das bancas feitas lá. Quando a gente retorna com uma confiança, aí a gente retorna, inclusive, citando artigos e citando o número das leis, tudo, às vezes a gente percebe que eles vão puxando mais perguntas e mais perguntas para ver até que ponto você sabe daquela matéria. Eu achei que você foi muito bem, tá? O seu conteúdo tá muito bem elaborado, as suas respostas são também objetivas, são respostas que passam uma confiança, você não tem vícios de linguagens a ser corrigido, acho sua postura muito boa, e agora eu vou passar a análise do conteúdo dessa banca, tá? Perfeito. No início, eu te perguntei o que são orações subordinadas, e aí você respondeu corretamente. Dentro de um período composto, né, que é composto por duas ou mais orações, nós temos o período composto por subordinação e por coordenação. Por coordenação, eles são independentes sintaticamente. Já por subordinação, a oração subordinada, ela depende da oração principal para existir, porque ela faz um papel ali dentro da análise sintática da oração principal. Achei que você respondeu corretamente, muito bem. E aí, uma coisa só que eu corrigiria nessa questão é que no finalzinho você me falou campo semântico, tem a ver com a semântica. Na realidade, essa classificação, as coordenadas, elas são independentes sintaticamente e as subordinadas, elas são dependentes sintaticamente, tá? Então, tem mais relação com a sintaxe do que com o campo semântico. E aí, eu perguntei para você, eu pedi para que você me conjugasse o verbo ir no pretérito mais que perfeito do indicativo. E aí, você me conjugou o verbo ir no futuro do pretérito do indicativo. Inicialmente, você me perguntou assim, qual era o verbo que eu queria que você conjugasse. Eu respondi ir. O ir é um verbo ali que tem muitas irregularidades, né? Ainda eu te pedi um tempo muito pouco usual. A gente não costuma fazer a conjugação dos verbos utilizando mais que perfeito, né? Que é aquele que se conjuga com outrora. E aí a conjugação correta seria eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis e eles foram. Tá? Então, nessa você conjugou em outro tempo, você conjugou no futuro do pretérito do indicativo, e por isso você errou essa. Sobre o plural da palavra ônibus, você respondeu corretamente também, perfeito, tá? Algumas palavras que terminam com S, não sendo elas monossílabos ou oxítonos, elas não variam, elas têm um plural invariável. Então, ônibus é um exemplo disso. Para que a gente saiba que essa palavra está no plural, como é que a gente sabe isso? No contexto. Então, um ônibus, dois ônibus, o ônibus, os ônibus. Você respondeu corretamente, o que se modifica aí é o determinante desse substantivo. Então, em língua portuguesa, você tiraria 70 pontos, tá? Por conta dessa segunda questão, que você errou completamente.
E agora, na área de direito, eu achei que você foi muito bem, tá? Citando, inclusive, os artigos. Eu, particularmente, gosto de que a pessoa saiba o artigo e cite o artigo. Eu acho que passa uma credibilidade para a resposta. Mas há pessoas, né? Há professores que indicam que você não diga o artigo para que você não tenha, para que você não puxe essa presunção do examinador de que você tem muito conhecimento sobre isso. E essa presunção, ela se dá até comigo aqui, quando eu te questionei sobre a associação criminosa, e aí você me disse praticamente a literalidade do 288 do Código Penal, e eu fui te puxando. Então, qual é a diferença disso para isso? Você acertou tudo, mas imagine se a gente pegar um tema que lá na hora você não domine tanto assim, tá? E aí você cita o artigo. Iniciando pelo reconhecimento de pessoas, eu te perguntei como era feito o procedimento, né? Que é uma prova que ela tem o seu rito tipificado no Código de Processo Penal. De fato, está no 226 do Código Penal, do Código de Processo Penal. E aí você me citou que a pessoa, ela que se pretende o reconhecimento, é colocada ao lado de outras pessoas que com ela têm semelhança. E aí essa pessoa que é reconhecedora da outra, ela é convidada a apontar essa pessoa. Esse é o segundo passo. E aí eu recomendo que você pegue o 226 e na época que eu estudei ele, eu fiz primeiro, segundo, terceiro, porque isso se repete muito, né? Essa questão vem muito repetida nas bancas de prova oral. Então, primeiro, a pessoa que vai reconhecer aquela outra pessoa, né, a pessoa que está sendo acusada, ela vai descrever essa pessoa antes de vê-la. Depois, de fato, vem aquilo que você falou, se coloca ali junto com demais pessoas que tenham semelhança, isso se possível, né, de acordo com o Código de Processo Penal, e aí o reconhecedor, ele aponta a pessoa a ser reconhecida. Depois, ainda tem um inciso terceiro ali no 226, dizendo que se houver um receio de que essa pessoa não vá falar a verdade por uma intimidação, né, o reconhecedor não será visto pela pessoa que está sendo reconhecida. Como isso também está no 226, eu também gostaria que você citasse, porque faz parte do rito. Ainda que não seja aplicado em, por exemplo, o plenário do júri, está no 226. E eu creio que eles queriam esse artigo pontuado do inciso 1º ao inciso 4º. E aí, no inciso 4º, depois que tudo isso for feito, esses 3 passos forem feitos, se elaborará um auto pormenorizado que será assinado tanto pelo delegado de polícia, tanto pelo reconhecedor, quanto por 2 testemunhas, tá? Que estiveram ali. Perfeito. E aí também acho interessante citar o 228, que fala que se for mais de uma pessoa, né, já que ele pede o rito daquilo, tudo aquilo de informação, quando ele está te pedindo o rito, ele está te pedindo uma coisa muito ampla, né? Então, tudo aquilo de informação que você lembrar, e se o seu nervosismo te permitir, fale. Então, o 228, ele fala para a gente que se for mais de uma pessoa que tiver que proceder ao reconhecimento, elas são incomunicáveis, né? Elas não se comunicam, e além disso, elas fazem separadamente. Perfeito, você respondeu aí uma grande parte da resposta, faltando esses complementos. E aí, no crime de associação criminosa, você detonou, você me trouxe realmente o artigo, disse que são 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, e aí eu te perguntei, e contravenção penal? Realmente, contravenção penal, não, porque violaria o princípio da taxatividade do nosso direito penal. Ele é um crime contra a paz pública, né? Está no Código Penal nesse título. E aí, se for contravenção penal, então, não se consuma o crime do 288, e a diferença dela para associação ao tráfico é que, primeiro, uma está no Código Penal e a outra está na Lei de Drogas. Na Lei de Drogas, tem que ser específico para o cometimento de tráfico, tráfico por equiparação ou tráfico de maquinários, enquanto no CP, ela é mais ampla, cometer crimes, certo? E no tráfico isso é uma diferença essencial, né? Que eu acho que é isso que eles querem quando eles perguntam essa diferenciação. Na associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas. Na associação criminosa, 3 ou mais pessoas, certo? Quando eu te questionei, então, da prisão civil
da prisão civil, o que era e quando é possível, você me respondeu que a prisão civil ela é possível pela Constituição Federal em 2 casos, né? Em caso de pensão alimentícia, né? O devedor de alimentos, e esse devedor ele tem que dever de forma voluntária, e essa prestação ela deve ser inexcusável, né? Então ele não está pagando, mas ele teria condição de fazer esse pagamento, ou do depositário infiel. E aí eu citei isso e perguntei para você se o depositário infiel ele ainda continua tendo essa aplicabilidade. A prisão civil é aquela efetuada fora da esfera do direito penal, é aquela efetuada por dívidas. E aí, a nossa Constituição, ela traz esses 2 casos. Depois, eu te questionei se um deles era aplicado ainda, mas eu acho que você já poderia ter trazido isso na sua resposta. Então, excelência, a prisão civil por dívidas, ela é possível pela Constituição Federal, pelo depósito infiel, né, pelo depositário infiel e pelo devedor de alimentos, desde que essa obrigação seja inexcusável e voluntária. Além disso, o depositário infiel, mesmo contido na Constituição Federal, não tem mais aplicabilidade, pois o Pacto San José da Costa Rica entrou em vigor e o STF entende que houve um efeito paralisante de todas as normas infraconstitucionais que regulavam a prisão do depositário infiel, tendo em vista que o pacto é uma norma supralegal, ela tem hierarquia superior à legislação infraconstitucional. Perfeito? Perfeito, excelência. Muito bom. E aí você citou aqui o STF, mas você citou quando eu provoquei. E aí eu acho que nesse tipo de questão meio capciosa, que a gente sabe que existe ali uma certa polêmica, eu já citaria direto, tá? Eu não esperaria ele perguntar, porque ele pode não perguntar e ele pode interpretar que eu perguntei. E perguntei quando é possível. Esse quando é possível, para quem? Para a Constituição Federal? Para o pacto? A gente faz uma vinculação disso e a gente correlaciona tudo com o entendimento do STF, com a súmula vinculante 25. Então, eu gostaria que você, nesse tipo de questão, já pegasse o gancho e já fosse para exatamente aquilo que ele quer que você responda. Já procedesse logo a resposta completa desde o início. Exatamente. E aí, eu sempre fui para a prova oral com pensamento, e eu sigo com o mesmo pensamento. Se eles quiserem que você pare de falar, fica tranquilo. Eles vão falar, estou satisfeito. Sabe? Então, a gente às vezes tem medo, tem receio de falar, e eu estou falando demais, mas eles vão... Não, se eles quiserem que você pare, pode ficar sossegado, eles vão falar, candidato, estou satisfeito. Entendi. E aí, então, em direito você estaria aprovado com 90 pontos, tá? Eu apenas tirei os 10 pontinhos daquela primeira questão que você citou uma parcela importante do reconhecimento de pessoas, mas não citou todo o procedimento dessa prova, tá? Aí, sobre criminologia, eu perguntei para você do método indutivo, você respondeu corretamente que o método indutivo é daquele que parte de premissas concretas, né, que parte da realidade e chega a uma fórmula mais geral, a respostas mais gerais. Esse método indutivo, ele é consequência, de fato, do empirismo, porque com a observação daquela realidade se chega a respostas mais exatas daquilo em determinada região, como esse crime aconteceu, porque caso a caso foi analisado concretamente pelo criminólogo, tá? Então, essa você respondeu corretamente. Sobre a síndrome da mulher de Potifar, eu achei muito legal que você citou, né, que vem da Bíblia, né, vem de uma história bíblica, e aí você citou, correlacionando ali a Lei Maria da Penha, dizendo que mulheres rejeitadas fazem uma denunciação caluniosa. Então, nessa segunda questão também você respondeu corretamente. A última você errou, que eu perguntei para você o que era a vítima ideal. A vítima ideal é a vítima inocente para Benjamin Mendelsohn. Tá? Então, é aquela que ela é totalmente inocente, ela não tem culpa nenhuma na infração penal e ela não participa de forma alguma do cometimento desse delito.
você citou, você colocou a culpa na vítima, né? Em condições ideais para aquele crime acontecer. Na realidade, não. A classificação vitimária do Benjamin Mendelssohn, né, que é a totalmente inocente, a vítima menos culpada, a tão culpada e a mais culpada, elas recebem outros nomes. E a vítima totalmente inocente também é chamada de vítima ideal. Certo? E aí, em criminologia, você estaria aprovada também com uma nota de 80 pontos. Você foi muito bem. Meus parabéns aí pela coragem e continua assim, você voa. Obrigado, professora. Bom, pessoal, então nós encerramos aqui a nossa transmissão dessa live, desse esquenta aí para a prova oral de escrivão investigador. Qualquer coisa, deixe um comentário para a gente, qualquer correção, igualmente. Até breve.